Olá meus caros, aqui é o Corvo. Falar sobre o Dream Theater é sempre protocolar. Reconhecidamente uma das bandas mais virtuosas da história, raramente falamos sobre algo que está ruim no Dream Theater, mas apenas do que poderia ser melhor naquilo que já possui um nível acima da média. Nos últimos 30 anos eles continuam intocáveis quando o assunto é progressive metal, e avalio que o envelhecimento, no caso deles, só contribuiu para adicionar uma maior maturidade e ponderação aos trabalhos. Dream Theater é como vinho, e seus ouvintes são experientes degustadores do mesmo. Devido à alta experiência de seus paladares, eles tendem a ser absurdamente exigentes com a qualidade, o que de certo modo obriga a banda a manter o empenho. Ter um fandom como este, entretanto, é conviver com uma faca de dois gumes. Se por um lado ele mantém a banda em um ritmo alto de cobrança interna e manutenção do seu patamar, por outro lado o nível de criticidade e toxicidade se torna quase insuportável. Como apreciador de Dream Theater, que sou, considero a sua base de fãs uma das mais repugnantes da música pesada. E eu disse repugnante. Conheço a banda há mais de 20 anos e admiro cada álbum da discografia, mas se há algo que não me desce, são os fãs. Devido ao grau de erudição dos músicos envolvidos, todos eles referências mundiais em seus respectivos instrumentos, a música do Dream Theater exige dedicação do ouvinte, visto que algumas composições são verdadeiras orquestrações metálicas que não devem nada a muitas sinfonias clássicas. E com o passar das décadas, a manutenção da qualidade ajudou a dar origem a fãs que colocam um sarrafo sempre alto para o próprio Dream Theater. Vemos uma legião de arrogantes musicais, críticos de sofá que vociferam como se fossem todos PhD em música. O elitismo que contamina a cena progressiva não é muito diferente da cena da música clássica. É perceptível um fenômeno muito similar, mas com a diferença de que, na cena progressiva, a esmagadora maioria sequer é estudante de música. São apenas ouvintes leigos que, por ouvirem Dream Theater, já se acham superiores a quaisquer outras pessoas cuja predileção é um gênero de música estruturalmente mais simples. Somando-se a isso, as viúvas de ex-membros da banda, cujo critério de avaliação é completamente parcial em virtude da passionalidade, a ponto de perseguirem membros mais contemporâneos nas redes sociais, temos aí um desenho do lixo tóxico que é o fã-clube do Dream Theater. Gente que tem a pachorra de atacar pessoalmente alguns dos músicos mais habilidosos e eruditos do mundo por pura dor de cotovelo e falta de maturidade emocional para encarar a realidade. É uma espécie de fanboísmo de habitantes de um mundo paralelo, permeado apenas pela hipervalorização do vínculo afetivo que se tem com músicas, álbuns e membros específicos. Tal constatação é muito triste. Uma banda formidável como o Dream Theater merecia um público mais educado, maduro e esclarecido, que tivesse a capacidade básica de apreciar música como forma de arte, realmente, ao invés de se manterem cativos a memórias particulares de um período enterrado no passado. Em todo o ato de boçalidade, claramente se nota que a ala tóxica dos fãs do Dream Theater acompanhou ou ainda acompanha a banda por vários motivos, menos música. E é exatamente esta a parte triste da coisa. A música do Dream Theater é de uma riqueza e arrojo notórios. Em cada faixa há sempre um universo de nuances, tempos, técnicas para apreciar e estudar. E este deveria ser o foco. Previsivelmente é esperado que o resto do mundo, menos os próprios fãs, parabenize o Dream Theater por mais um show impecável registrado em vídeo. Mesmo aqueles que não apreciam o gênero são incapazes de negar, à banda, o reconhecimento do primor musical que possuem, individualmente ou em grupo. É algo inegável. E o fato de acompanhar esses senhores tocando com tamanha precisão, arrojo e preparo físico, nesta altura de suas vidas, é algo surreal. Mas seus fãs sempre vão procurar algo mínimo para que assim possam malhá-los. Como eu disse, os ditos fãs são insuportáveis, repugnantes. Dito isso, com esse lançamento, a reação não poderia ser muito diferente. Enquanto a banda tenta sair do lugar comum, seus seguidores, ao contrário, são como vitrolas velhas reproduzindo os mesmos LPs repetidos, que no caso
Metaforicamente falando, seriam as mesmas amolações de 10 ou 20 anos atrás. Injustamente, alguns de cara já questionaram. Ué, mas para que tocar o álbum Metropolis Part 2, Scenes from a Memory, se já existe na discografia o Live Scenes from New York? Nota-se claramente a prepotência desses indivíduos, a ponto de achar que tem alguma palavra sobre aquilo que a banda criou, que pertence a ela, e sobre o que ela pode ou não tocar. Mas, enfim, vou desenhar. Primeiramente, um álbum tão rico como Scenes from a Memory dificilmente é interpretado do mesmo modo uma segunda vez. Ele é tão erudito, expansivo e ímpar, que tocá-lo ao vivo é sempre uma experiência nova. Ele é imersivo demais. E segundo, que o álbum fez 20 anos em 2019, portanto é uma data celebrativa. A forma como os boçais acusam a banda de revisitar o passado é constrangedora, principalmente pelo fato dela também ser conhecida por não reciclar nada do seu catálogo, ou manter por muito tempo qualquer um de seus setlists. Para quem não sabe, Scenes from a Memory foi e continua sendo a masterpiece do Dream Theater. Muitos terão predileção pelo magnífico Images and Words, o que respeito totalmente, outro grande álbum. Mas, analisando de maneira sensata, Scenes from a Memory foi o grande desafio da carreira do Dream Theater. Criar um álbum conceitual é sempre um risco e desafio enormes. Trata-se de um álbum com uma história de fundo sendo narrada a cada música. Na parte instrumental, lírica, conceitual e também na produção, este álbum é simplesmente irretocável. Ele não é apenas a masterpiece do Dream Theater, mas também um dos álbuns conceituais mais marcantes da história da música. Sem exagero. Sendo assim, por que cargas d'água o Dream Theater não o tocaria na íntegra quando desejarem? Coisa que, por sinal, eles sequer fazem. Roger Waters, com frequência, revisitou o The Wall do Pink Floyd na íntegra, assim como Queensrÿche também o fez com Operation Mindcrime. Dois outros exemplos de álbuns conceituais impecáveis. Mas o Dream Theater jamais o fez com frequência, e simplesmente porque, ao término de uma masterpiece, eles se envolvem na criação de um próximo álbum que já nasce com o duro fardo de tentar superar o anterior, algo terrível só de imaginar. Eles são músicos, na acepção da palavra. Vivem e respiram música 24 horas por dia, e por isso, mesmo na terceira idade, eles tocam com o mesmo arrojo e erudição do que há 20 anos atrás, quando lançaram um álbum. Este Blu-ray em questão, Distant Memories, prova isso. James Labrie está com 57 anos de idade, e sabidamente, desde o envenenamento alimentar que destruiu suas cordas vocais, ele nunca mais foi o mesmo. No decorrer das décadas, o vocalista procurou ininterruptamente um modo de acomodar sua voz com o nível dos trabalhos antecessores. E, com a idade que ele tem e a maneira controlada que ele canta aqui, fica muito difícil criticá-lo. A maioria dos ataques a ele sempre foram gratuitos desde o momento em que ele entrou na banda, em 1991. Labrie lidou a vida inteira com uma espécie de fardo, devido ao fato dos colegas de banda dele estarem entre os músicos mais elevados em seus respectivos instrumentos, o que de certo modo fez com que o público exigisse alguém vocalmente sublime também. Com saúde plena, Labrie era muito talentoso, e mesmo com as cordas vocais ferradas, ele nunca deixou de manter um nível musical adequado, com exceção de alguns momentos na carreira que realmente existiram, onde ele explicitamente sofreu muito para continuar. E aos 57 anos, se percebe que, mais do que nunca, ele tem sido mais metódico com o que irá fazer no palco. É um verdadeiro desafio cantar as músicas do Scenes from a Memory do modo como ele faz. Soa perfeito? Não. Poderia sê-lo? Também não. Afinal, olha a idade do cara. Dito isso, não são muitos que podem fazê-lo também, com a idade que ele tem e com as sequelas que ele foi obrigado a conviver. Bater no cara, gratuitamente, é muito fácil. Difícil mesmo reconhecer o profissionalismo e dedicação que ele tem para ainda ser capaz de interpretar vocalmente um álbum desafiador como este, onde ele precisa encarnar várias personagens, tons diferentes e seguir as direções musicais ditadas pelos colegas. Na mesma faixa de idade estão o baixista John Mayall e o guitarrista John Petrucci.
Fisicamente, eles são os que menos sofrem com um show ao vivo deste patamar. Mas sejamos francos, assusta como passados 20 anos, eles ainda conseguem tocar com a mesma naturalidade tais composições. Não há nenhum lapso de memória ou erro de qualquer tipo. E levem em consideração que estamos falando de composições do Dream Theater que são reconhecidamente complexas. Alguns chamam isso de memória muscular, mas é sensato mencionar que ela funciona muito melhor quando se tem 20 anos menos. O corpo envelhece mentalmente também. E os dois parecem moleques brincando com seus instrumentos, tocando estas composições elevadas como se estivessem coçando o sovaco. É impressionante. Em 1999, quando Scenes from a Memory foi lançado, na minha avaliação o grande diferencial dele foi Jordan Rudess, o mago da Julia. Eu aprecio toda a contribuição de Kevin Moore para a banda, e de nenhuma maneira enaltecer Rudess significa desmerecê-lo, coisa que alguns ineptos têm dificuldade para entender. Mas, para mim, o que ele instrumentalmente fez no álbum, a beleza e romantismo impresso pelos seus teclados foi algo de outro mundo. Ele estava profundamente inspirado, e, até os dias de hoje, no âmbito da composição, não creio que Rudess tenha escrito algo tão suntuoso e agradável como suas linhas de teclados no Scenes from a Memory. E isso não se deve ao fato dele ter evoluído. Pelo contrário, aos 64 anos, Rudess é 3 vezes melhor do que ele era com 44. A questão é que, naquele momento, a inspiração e química com os membros do Dream Theater foram tamanhas que o homem teve insights musicais maravilhosos. É um daqueles momentos únicos da vida que superamos nossas próprias qualidades. Ele foi uma camada de erudição adicional que se somou ao Dream Theater, que colocou um novo desafio aos músicos da banda. Impressionados com Rudess, de alguma forma eles procuraram também impressioná-lo, principalmente para convencê-lo a ficar com eles. Jordan Rudess, ao contrário de outros membros que foram parte do Dream Theater, não tinha tanta certeza assim se queria fazer parte de uma banda grande por anos e anos. E por fim, não poderia deixar de mencionar o tão perseguido Mike Mangini, um dos bateristas tecnicamente mais primorosos do mundo, mas constantemente perseguidos pelos PhDs de sofá e viúvas de Mike Portnoy. Quando ele ingressou na banda há 10 anos, o ressentimento impediu muitos de conhecer quem era esse cara, os músicos com quem ele trabalhou, tocou junto, e os lugares onde ele também lecionou música. Diferente de Portnoy, Mayang e Petrucci, que foram alunos na Berklee, Mangini foi professor lá. Inclusive, ele deixa a cadeira de docente justamente para entrar na banda. Estamos falando de um baterista que desenvolveu o próprio estilo e método. Ele não é apenas um instrumentista de banda, ele é um teórico da percussão. O cara é um acadêmico. A esmagadora maioria das críticas que ele recebe se resume a: Mike Mangini soa como um robô, ele não tem alma. E eis o nível da hipocrisia. Quando falamos de Mangini, falamos realmente de alguém que parece um robô, porque o cara simplesmente não erra, e a precisão dele, a velocidade e intensidade são tão absurdas que realmente somos levados a acreditar que seja uma máquina fazendo todo o serviço. Mas, isso é um defeito? Façam-me o favor. Os PhDs de sofá, viúvas do Portnoy, criticam o cara por ele ter chegado em um nível de precisão que qualquer percussionista, e eu digo qualquer um, sonha em atingir. Ele estudou e treinou por décadas para chegar às margens da perfeição, visto que a perfeição, conceitualmente falando, não é algo humanamente possível. O controle de Mangini é tão grande e a capacidade dele de se manter no tempo é tão matemática que é algo fora deste mundo. E é sempre importante mencionar que estamos falando de um cara de 57 anos de idade. Uma das músicas do álbum mais recente do Dream Theater, chamada Pale Blue Dot, está no setlist do Blu-ray. O preparo físico e precisão que esta música exige é algo tão desumano que são poucos, na flor da idade, que terão conhecimento suficiente e também vitalidade para tocá-la. E eu não estou de sacanagem. Pale Blue Dot é uma das criações percussivas mais fisicamente desafiadoras que Mangini escreveu e é incrível como um homem de 57 anos é capaz de executar esta música da forma que ele faz aqui, em Distant Memories. Irretocável, da mesma forma como foi apresentada no álbum, ou quiçá superior, com muitas outras notas e nuances adicionais. Esta é inclusive uma característica recorrente de Mangini.
Por um lado, ele é um baterista que preza pela integridade de uma composição, pelo modo que ela foi originalmente escrita. No que diz respeito ao Dream Theater e às músicas da fase Portnoy, ele se preocupa em não alterar nada que o ex-baterista escreveu. Entretanto, falamos então do outro lado de Mangini. Ele é tão técnico e fisicamente tão capaz que pode tocar tudo o que Portnoy tocou e ainda conseguir concomitantemente inserir várias outras improvisações. Ele é rápido demais, preciso demais, controlado demais. E, ironicamente, este é o motivo para muitas viúvas do Portnoy perseguirem um cara. Ele é tão preciso que não parece um baterista humano. E pelo mesmo motivo, ele consegue fazer com um braço só o que o herói das viúvas fazia. E ainda tem um segundo braço, para inserir muitas outras coisas novas. Mangini é um monstro, com os pés e com os braços. É como se sua mente matemática fosse dividida em 4 partes, para servir a cada membro individualmente. E esta é a característica dele que me lembra muito o próprio Jordan Rudess, como a mente deles funciona. O que os detratores de Mangini acusam, e neste sentido tem certa razão, é que a força e precisão do mesmo retira dele o típico groove, que era uma das características mais fortes de Portnoy, o que indubitavelmente impacta na maneira que as músicas antigas vão soar. Mas este é um fato que, cedo ou tarde, os mais birrentos ou aceitam ou morrem abraçados com os álbuns antigos, ouvindo apenas as gravações originais. Porque, querendo ou não, eles são pessoas e bateristas diferentes. O Dream Theater não estava procurando, há 10 anos atrás, alguém que pudesse apenas substituir Mike Portnoy. Procurava alguém mais erudito que ele. Do mesmo modo, quando procurou Rudess para substituir Kevin Moore e Derek Sherinian. É uma cisão que ocorre e não apenas uma continuidade. Os detratores de Mangini o julgam olhando para o passado, o que as músicas eram nas baquetas de Portnoy, e de forma injusta, não reconhecem o que elas estão sendo nas baquetas de Mangini, porque elas estão sendo algo que apresenta o que elas eram, mas inclusive adicionam outras coisitas mais. Ele faz o que Portnoy faz, e muito mais, ao mesmo tempo. Como alguém minimamente consciente pode criticar um cara desse? É mais do que natural e justo não gostarem do cara, mas dizer que ele foi um retrocesso para a banda? Ora, aí nós temos uma desonestidade intelectual. É de uma estupidez sem tamanho, porque é evidente que naquilo que o Dream Theater sempre se propôs a ser, ele foi um acréscimo. Ele não destruiu o que o Portnoy fez. Na verdade, ele acrescenta coisas novas. É perfeitamente normal não gostar do modo que o Mangini soa. De fato, é muito diferente do Portnoy. Mas também é natural e digno reconhecer que, tecnicamente, ele é muito superior. Outro nível. Há muita gente que gosta de música progressiva e detesta música clássica, por exemplo. E não há nenhum problema nisso. O problema é gostar demais de música progressiva e só por isso dizer que a música clássica é inferior, que é chata, de qualidade duvidosa e blá blá blá. Com todo respeito, esta é uma colocação tão estúpida que retira toda e qualquer credibilidade da pessoa que está fazendo a crítica. É uma acusação puramente motivada por passionalidade, preferência pessoal e carente de imparcialidade. Não tem como criticar o Mangini em relação à qualidade técnica, à capacidade como músico, do ponto de vista criativo, do profissionalismo que ele tem, dedicação, do preparo físico que alguém na idade dele possui. Distant Memories, live em London, reserva um pouco mais de 2 horas e meia do Dream Theater no mais alto nível, revisitando Scenes from a Memory de um modo repleto de frescor e com a vantagem da maior qualidade sonora que o formato Blu-ray pode oferecer. Quando a banda se uniu à gravadora Inside Out para o lançamento do último álbum, Distance Over Time, eles não apenas lançaram seu melhor trabalho em anos com ela, como também tiveram uma melhora significativa na qualidade da produção e áudio. E ela continua sendo vista aqui, neste novo lançamento ao vivo. Além dos Scenes from a Memory na íntegra, o restante do set é preenchido com músicas do Distance Over Time e outras 2, mais especificamente In the Presence of Enemies Part 1 e A Nightmare to Remember, dos álbuns Systematic Chaos e Black Clouds and Silver Linings, respectivamente. Não tinha como dar errado, só petardo para ser ouvido aqui. Na minha avaliação, vale muito a aquisição.
Distant Memories é um produto bem superior em termos de qualidade aos shows lançados previamente, como Live at Luna Park e Breaking the Fourth Wall. O áudio está bem mais limpo, melhor produzido e podemos ouvir todos os instrumentistas isoladamente, o que é fundamental em um trabalho do Dream Theater e, ao mesmo tempo, sempre um desafio conseguir. Saudações, Corvides!